Senhoras e senhores, vídeo 116 do canal. Depois de uma parada para as comemorações de Natal e tudo mais, voltamos aqui, depois uma paradinha para o Réveillon e depois no dia 2 retornaremos. Mas entre hoje e sexta-feira faremos algumas leituras e umas postagens. Então, se inscrevam no canal, deixem um like. Vocês vão ver que o vídeo vai mudar um pouquinho, que eu estou usando uma outra ferramenta agora de captura de tela, mas ainda continuo fazendo gravação via celular. Então, se alguém se incomoda, eu peço compreensão que a minha estrutura é bem simples. Mas já pelo menos, ao invés de estar usando o Zoom, eu estou usando agora a captura de tela do mesmo arquivo. Vamos ver se vai ficar mais interessante. Então, vamos agilizando para a leitura de Josué, capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujas as terras possuíram do Jordão para o nascente do sol, desde o vale do Arnon até o monte de Hermon, e toda a Arabá para o oriente. Sim, Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que dominava desde Aroer, que está a bordo do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro Jaboque, termos dos amonitas. E a Arabá até o mar de Quinerote para o oriente, e até o mar da Arabá, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e no sul abaixo das faldas de Pisga. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos Refaíns, o qual habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte de Hermon e em Salca, e em toda a Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo do Sion, rei dos Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E esses são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alac, que sobe a Seir. E Josué deu as suas terras às tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões, isto é, o que havia na região montanhosa, na baixada, na Arabá, nas faldas das montanhas, no deserto e no Negeb. O Eteu, o Amorreu e o Cananeu, o Perizeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está no lado de Betel. O rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamote, o rei de Lax, o rei de Eglon, o rei de Jezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maqueda, o rei de Betel, o rei de Tapua provavelmente, o rei de Efer, o rei de Afec, o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor no outeiro de Dor, o rei de Goim em Gilgal, o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Então aqui a listagem, de quais reis, quais territórios seriam divididos a partir das conquistas do povo de Israel sob o comando de Josué. Vamos agora para Josué, capítulo 13. Era Josué já velho e avançado em anos, quando lhe disse o Senhor: já estás velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para se possuir. A terra que ainda fica é esta: todas as regiões dos filisteus, bem como todas as dos jeruseus, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se tem como pertencente aos cananeus. Os 5 chefes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu, também os Aveus. No sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que pertence aos Sidons, até a Feca, até o termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até a entrada de Amate. Todos os habitantes da região montanhosa, desde o Líbano até Misrefote Maim, a saber, todos os sidônios, eu os lançarei diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra a Israel por herança, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança a 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gauditas já haviam recebido a sua herança do Jordão para o oriente, a qual Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. Desde Aroer, que está a bordo do vale do Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto de Medeba, até Dibom. E todas as cidades de Sion, o rei dos amorreus, reinou em Esbom até o termo dos amonitas. Gileade e o território dos Gesureus e dos Maacateus e todo o monte do Hermon e toda Bazã até Salca.
Todo o reino de Og em Bazã reinou em Astarote e em Edrei. Ele era dos refaíns que ficaram, pois que Moisés os feriu e os expulsou. Contudo, os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus nem os Maacateus, os quais ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Então somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como lhe tinha dito. Assim Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. E foi o seu território desde Aroer, que está à borda do vale do Amon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto junto a Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto. Dibon, Bamote, Baal e Bet Baal Meon. Jaza, Kedemote e Mefaate. Kiriataim, Sibma e Zeret Saar no monte do vale. Bet Peor, as faldas de Pisga e Bet Gesimote. Todas as cidades do planalto e todo o reino de Sion, rei dos amorreus que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu juntamente com os príncipes de Midian. Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Sion que moravam naquela terra. E também adivinho Balaão, filho de Beor, os filhos de Israel mataram a espada, juntamente com os demais que por ele foram mortos. E ficou sendo o Jordão o termo dos filhos de Ruben. Esta região, com todas as suas cidades e aldeias, foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias. Também deu Moisés herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu território Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade das terras dos Amonitas, até Aroer, que está defronte de Rabá. E desde Esbom até Ramamispe e Betonim, desde Manaim até o termo de Debir. E no vale Bet-Aran, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, resto do reino do Sion, rei de Esbom, tendo o Jordão por termo, até a extremidade do mar de Quinerete, do Jordão para o oriente. Essa região, com as suas cidades e aldeias, foi a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias. Também deu Moisés a herança à meia tribo de Manassés, a qual foi repartida à meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território desde Manaim, em toda a Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 ao todo. E metade de Gileade, e Azarote, e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, foram para os filhos de Maquir, filhos de Manassés, isto é, para metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas planícies de Moabe do Jordão, para o oriente, na altura de Jericó. Contudo, a tribo de Levi e Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como lhe tinha dito. Continuidade aqui, né, dos terrenos e os filhos de Israel em suas descendências, ganhando as heranças e terrenos e terras conforme Moisés repassou a partir da ordem de Deus. Vamos para Josué, capítulo 14. Estas, pois, são as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, aos quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças das casas paternas das tribos dos filhos de Israel, lhes repartiram. Foi feita por sorte a partilha da herança entre as 9 tribos e meia, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Porquanto as 2 tribos e meia Moisés já dera de herança além do Jordão, mas aos levitas não deu a herança entre eles. Os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não se deu porção na terra, senão cidades em que habitassem, e os arrabaldes dela por seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, e o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. 40 anos eu tinha quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração o povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: Certamente a terra em que pisou no teu pé te será por herança a ti e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E eis que hoje eu tenho já 85 anos. Ainda hoje eu me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal qual é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar.
Agora, pois, dá-me este monte do que o Senhor me falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que estavam ali os anaquins, bem como as cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara, em seguir ao Senhor Deus de Israel. Ora, o nome de Hebrom era outrora Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então aqui mais uma terra sendo repartida, né, para Calebe, que foi aquele que, né, fez toda a questão da espionagem, entre aspas, e para o avanço, né, do povo de Israel para Jericó e as demais terras. Então, como ele disse que havia a promessa que Hebrom seria sua herança, então Calebe agora ganhou, segundo Josué, esta terra conforme prometido por Deus. Certo, gente? Então, 3 capítulos fazendo toda essa parte de divisão das novas terras para os filhos de Israel, e vamos seguindo depois no vídeo de amanhã, continuando a leitura. Beleza? Por hoje era isso então. Mais uma vez, peço likes e inscrições, sempre muito importantes para que possamos continuar e aumentar aqui a divulgação do nosso trabalho. Então, agradeço quem ficou até aqui e até o vídeo de amanhã.